Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste sábado, dia 24 de abril de 2021, né? Dia de São Fidélis de Sigmaringa, mas a cor litúrgica é a branca, tá? Então, quem não for lembrar do santo, né, continua sendo o branco da Páscoa. Caríssimos irmãos e irmãs, então vamos dar início fazendo sinal de nossa fé neste sábado, finalizando a terceira semana da Páscoa, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, né? Porque, olha, eu só sei que assim, vai passando, nossa, eu tô em 2020, não. Vai passando os dias, parece que passa rápido, só que ao mesmo tempo parece que eu fico bem perdida no tempo e no espaço, né? Parecendo que, ué, mas já é de 24, né? Até ontem era dia 3 de abril. Sabe, essas confusões. Gente, tá difícil esse negócio de isolamento social, né? Olha, eu vou falar um negócio. Eu sempre fui isolada. Ou me isolavam, porque de qualquer forma eu tenho umas manias, sabe? As pessoas não curtem, não me curtem, né? Aí no final eu também acabei me tornando bem antissocial, porque se for pra ser trollada, então melhor eu ficar trollada sozinha. Fala mal, mas fala mal longe de mim, né? Pelas minhas costas mesmo. Eu deixo. Só que esse negócio de isolamento realmente tá deixando a gente meio ruim, né? Todos nós, né? Não estamos normal. Ao contrário, acho que está revelando outros problemas, né? Acho que está criando novos transtornos. Por outro lado, é um momento propício para a gente também entrar em silêncio, para a gente também tá fazendo uma autoanálise, né? É ruim quem é uma pessoa muito do externo, que gosta de um agito, que usa ou usava a igreja para um clube social, por exemplo. Acho que isso afeta bastante, né? Agora, a pessoa que reza, que faz adoração e tudo, né? A princípio tem ido mais. Até tenho observado, não é sempre que eu vou, mas quando eu vou fazer adoração em algumas capelas da região, eu tenho verificado, principalmente uma que é de fluxo maior, que tem ido pessoas que nunca tinha visto. Jovens, mais jovens ainda. Então, pode ser que tenha perdido o emprego, problema na família, pegou Covid, está sequelado, vários fatores aí, né, gente? Bom, hoje o pitaco do dia, como não poderia deixar de ser, é um tema que vou ter que escolher, né? Eu cantei a bola ontem, no final do áudio mesmo, o que eu poderia estar falando e que realmente eu vou falar no correr dos dias. Mas muito provavelmente o que eu vou falar, já que ontem foi o Dia Internacional do Livro, em memória a Miguel de Cervantes, né? É só procurar lá nos canais das redes sociais da Biblioteca Nacional, explicando por que foi instaurado o dia 23 de abril como o Dia do Livro, né? Tem a ver com Miguel de Cervantes. Então, por conta disso, pegando um pouco a rebarba, nesse dia 24, eu vou falar um pouquinho de um aspecto de Monteiro Lobato, que eu comentei com vocês, né? Monteiro Lobato, ele era um ativista muito apaixonado, que talvez tenha morrido por conta dessas preocupações. Não me recordo, nesse caso eu não me recordo, porque faz muito tempo que eu li os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente tende, pelo menos, não sei você, mas eu sempre associei Monteiro Lobato com a figura fofinha da Emília, da boneca Emília, que começa a falar, do Visconde de Sabugosa, do Marquês de Rabicó, do Saci, da tia Anastácia, Dona Benta, né? Pedrinho, Narizinho, né? Esses personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, por outro lado, Monteiro Lobato foi um grande, grande escritor, foi talvez um dos primeiros editores, criou uma editora de livros, mas no momento inadequado, porque não tinha, como hoje, apoio do governo, né? Hoje em dia você pode abrir uma editora, tem algumas isenções de impostos, se você, né? Os livros, ele tem uma certa isenção de impostos, até porque o povo brasileiro não lê. Mas eu acho interessante que no Brasil tem muita editora, sem contar que você e eu podemos estar criando um livro, né? Se você faz que nem aquele curso lá do Canvas, você paga um curso. O Canvas é um negócio gráfico lá que você tem várias opções, desde fazer um logo para o YouTube até criar um livro em PDF.
Então hoje está tudo super tranquilo. Você pode fazer aquilo, ó, aquilo que se dizia, você para ser uma pessoa na vida, você faz um filho, escreve um livro e planta uma árvore, né? Plantar uma árvore acho que é uma obrigação, desde que seja nas áreas desmatadas. Escrever um livro super fácil, agora fazer filho ninguém quer. Aí querem criar ideia de filho com cachorro, com gato, com galinha, com peixe, com cobra, lagarto. Aí sabe, eu já nem discuto mais. A minha preocupação é você, católico, comprando esse tipo de coisa. Outro detalhe, além de escrever um livro, se é um livro sério, você precisa dar um RG para o livro. Isso talvez você não saiba e isso é muito importante. Não necessariamente você entra em contato com uma editora. Que nem eu falei, se você quer ser um escritor independente, não tem problema, você pode ser. Agora, para criar o RG do livro, que é o tal do ISBN, tá? Você tem que ir numa biblioteca pública, que no caso existe nas capitais. Por exemplo, aqui em Curitiba, eles têm um link, não é um link, você tem que, hoje em dia acho que não por causa da pandemia, mas até então, você ia aqui na Biblioteca Pública do Paraná, que é localizada em Curitiba, ó, eu tenho um livro, eu sou um escritor autônomo, mas eu quero ter um registro ISBN para entrar no meu currículo Lattes, por exemplo. Isso conta bastante. Aí você vai lá e bota o registro. Demora um tempo, acho que você paga uma taxa e tá tranquilo, super fácil. Tá? Então, se você mora numa capital e tem um livro, ou ainda mais agora na pandemia, você entra em contato com a grande biblioteca de registro, biblioteca mesmo, deve ter uma biblioteca como a nossa aqui, que contém, ou na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro mesmo, você que mora bem fora do Paraná, você entra em contato com a Biblioteca Nacional, fala, olha, eu moro em tal lugar, como é que eu faço registro do ISBN? Enfim, procura aí no Google, procura a Biblioteca Nacional, eles te dão essa informação, porque é por lá que eles dão registro. Todo livro, se você olhar, tem um código de barras, mas o mais importante é aquele código que a gente chama de ISBN. Tá? Não necessariamente você precisa, que eu saiba, não precisa estar atrelado a uma editora. Pronto, essa informação também é muito importante. Vamos voltar para o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, como eu falei, é uma pessoa muito ativista. Não se restringe a tudo que ele publicou sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele tem outros escritos, inclusive um como eu já falei, de uma verve mais ácida, chamada Urupês, que é um livro de contos, né, que é muito bacana. Eu, na época, eu ainda tinha aquela ideia infantil mesmo. Ai, Monteiro Lobato é literatura infantil, infanto-juvenil. Aí eu peguei Urupês na minha juventude, antes mesmo desse livro entrar como um livro de leitura obrigatória para fazer o vestibular da UFPR, né, ou da FUVEST eu nunca vi, mas da UFPR sempre teve. Quando eu peguei e li, eu quase caí da cadeira mesmo, né? Todos os meus conceitos quebraram com relação ao Monteiro Lobato. Nossa, forte mesmo. Umas coisas bem, bem tristes. Mas tem um outro aspecto que talvez você nunca tenha imaginado, que eu falei para vocês, que entra um pouco nessa curiosidade da história, né? Então ele é um homem que, se não me engano, faleceu na década de 40, acho que foi em 48, acho que 2 de abril de 48, uma coisa assim. Ele tinha dado uma reportagem, inclusive, não foi no dia 2 de abril, foi no dia 4 de abril que ele faleceu. No dia 2 de abril desse ano de 46 ou 48, ele tinha dado uma reportagem via rádio para o repórter Esso, né? 2 dias depois, o repórter falou, olha, a gente tinha recebido Monteiro Lobato e ele morreu. Mas acho que não sei se... Diz que foi por congestão cerebral, ou deve ter sido um AVC, né, que ele teve. Ele ficou meio inflamado lá e ele falou uma frase em que ele também tinha escrito um livro, e eu achei que o livro era essa frase, mas não é. O livro também fala sobre o petróleo, que é O Petróleo é Nosso. Ele é um tremendo ativista, foi um tremendo ativista para que o governo brasileiro investisse, de fato, na extração de petróleo, como estava acontecendo nos Estados Unidos. Não sei se isso tem a ver. Porque existe um livro mesmo que ele escreveu sobre essa questão de exploração do petróleo. Poucos anos depois, no governo de Getúlio Vargas, foi criado, adivinha, a Petrobras. E, querendo ou não, a Petrobras, até hoje, vai citar Monteiro Lobato, porque se não fosse o apoio, os textos, né, porque naquela época o ativismo era mais por escrito, por manifestos escritos, não é manifesto de sair manifestando e depois todo mundo esquece. Não, o manifesto era um documento.
Por exemplo, você vai estudar sobre surrealismo. O surrealismo não se restringe à arte pictórica de Salvador Dalí, mas o surrealismo é um movimento organizado por outros artistas em que fizeram um documento chamado o surrealismo, né? Tem lá um manifesto, um documento. Então, querendo ou não, voltando para o Monteiro Lobato, é que senão eu vou para outras linhas, né? Aí é demais. E eu quero tornar esse áudio enxuto. Monteiro Lobato, então, foi extremamente ativista do petróleo. E isso é uma grande curiosidade. Então, eu vou jogar, agora acabou, vou jogar essa bomba para sua cabeça. Se você quiser, você que é ativista da Petrobras, procure o livro, deve ter em PDF ou num sebo, ou o texto referente ao petróleo. A princípio, o texto é denominado como O Petróleo é Nosso, mas não é esse título que eu investiguei, é outro, que eu acabei esquecendo, é que eu anotei, então tem outro lugar aí. Tá? Mas se você tem curiosidades, né, Monteiro Lobato ele foge bastante dessa pecha mítica, porque virou um mito mesmo, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí vem aquela musiquinha do Gilberto Gil. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ainda eu achava bonitinha a Cuca, aquele monstro, parece um jacaré. A Cuca da segunda fase, que tem a Emília, que é a Isabelle Drummond, né, da década dos anos 2000, ela é uma gracinha como Emília, mas a Cuca transformar numa coisa feia, gente. A Cuca feiosa e medonha e fofinha ainda era da primeira fase, lá da década de 80, que muita gente nem sabe, né, do final da década de 70 para o começo dos 80. Muito interessante. E outro detalhe também, né, o primeiro poço petrolífero da história do Brasil saiu dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu estava até esquecendo de falar, mas dentro de uma história do sítio é extraído o petróleo. Né? Então, o primeiro poço petrolífero da história do Brasil saiu da cabeça de Monteiro Lobato nos textos ali e dentro dos limites do sítio do Pica-Pau Amarelo. Para ver como ele estava empenhado, né? A Monteiro Lobato tem uma história muito louca, gente. Ele é de Taubaté, tentou ser fazendeiro, deu errado, faliu, porque, como diz, né, é muito inteligente demais, atravanca a coisa toda, entendeu? Então, ele tava com umas ideias. Eu não sei se é dele a frase, porque eu costumo misturar um pouco com uma outra tradição de literatura infanto-juvenil. Essa eu não sei se você conhece, é que aqui em casa tem os livros. Como é que é? Não sei se é o Sítio de Taquarapoca, mas tem outra linha, é um outro escritor, né? Mas não sei se é dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo ou dentro desse outro escritor da Taquarapoca que falava. Ou a gente mata a saúva, ou a saúva mata o Brasil. Como é que é? Ou a gente destrói a saúva, ou a saúva destrói o Brasil. Porque na época, quando faziam as expansões para o interior, o que tinha de formiga carregadeira e vários tipos de formiga, aquelas que picam e tem veneno e que chega a matar, chega a comer até criancinha, não estava escrito no gibi, né? Então, até hoje, né? Até esses dias a pessoa aqui em casa ficou nervosa, porque realmente comecei a ver umas carreiras de formiga cortadeira, assim, parecia aqueles desenhos do Pato Donald, do Pica-Pau. Pica-Pau não amarelo, né? O Pica-Pau louco lá da Herbert Richards, acho. Sei lá, aqueles desenhos que tinha na Record lá, do Pica-Pau vermelho, né? Aí sai as formiguinhas, assim. Acho que era do Pato Donald, né? Que viu uma carregadeira e ele foi colocando todo o piquenique em cima das costas da formiga, coitado. Né? Então, Monteiro Lobato tinha umas dessas, né? Não sei se é essa história da saúva, mas eu lembro que tinha esses ativismos. Ou a gente acaba com a saúva acaba com o Brasil, né? Mas as formigas são resistentes, né, gente? Bom, então o momento história dessa liturgia da palavra termina aqui, melhor, né? Porque já deu para a cabeça. Mas é bom você saber e também quebrar os mitos, né? Nós mesmos criamos os mitos na nossa cabeça, né, gente? Eu sempre achei que Monteiro Lobato fosse aquela coisa fofinha. Bonequinha Emília, né? Não é, gente. Ele era tremendo de uma pessoa empenhada na política, na cultura.
Só que morreu, eu acho, jovem, né? Tava com 66 anos, né? A gente com 66 anos tá tomando a vacina aí e festando por mais 20 anos, né, gente? 20 anos é bastante ainda, né, gente? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ter que fechar esse áudio um pouco mais rápido, porque eu tive que trocar até o aplicativo. O aplicativo me bloqueou para eu estar fazendo os uploads dos áudios, então eu tô usando um outro e tá demorando um pouco para carregar. Então, por conta disso, eu tenho que dar uma enxugada no áudio, né? Se eu não esquecer, amanhã eu vou falar, eu já vou deixar registrado, eu vou tentar não esquecer e vou falar um pouco sobre esse mito da Idade Média e que ele é atrelado a um conceito errado, errôneo, falacioso de Idade das Trevas, que você deve ter aprendido na escola, lá no tempo de... Como é que é? Nos cursos de admissão. É tempo, hein? Na época que a quarta série era forte, né? Tem gente que tem mais de 50, não, 50 não, tem mais de 60, que vai saber o que é curso de admissão. É que eu tenho um parente de 50 e ele não pegou esse troço dos cursos de admissão, não. Quem tem uns 60 deve saber o que é o tal do curso de admissão, que é tipo um mini vestibular da quarta série para quinta, uma coisa assim. Como é que é? O curso normal, propedêutico, científico, né? Essa época. Então, se você pegou essa época, estudos sociais, o SPB, aí você deve ter ouvido falar que Idade Média é a Idade das Trevas. Trevas é a pessoa que inventou esse conceito e ficou propagando essa fake news falaciosa, né? Então, vou tentar quebrar esse mito e falar um pouco também de um CD que tem esse nome, mas é sobre música medieval. Mas a culpa não é deles, é para chamar atenção mesmo, talvez tenha sido de propósito. E outra coisa, puxar um pouco a sardinha para o lado do Nordeste, dizendo como a cultura nordestina não pode ser desprezada por nenhum de nós aqui das outras regiões do estado, e realmente é um preconceito de uma ignorância sem tamanho. Vou tentar falar um pouquinho que toda a cultura do Nordeste, especificamente nordestina, ela está atrelada ainda a muita coisa do pensamento medieval da Península Ibérica. Não é ranço, não. Realmente está atrelado a algo mais profundo, a raízes mais profundas, que os colonizadores portugueses e eventualmente algum espanhol por aí impregnou ali na região e está até hoje se manifestando. Olha que bênção, né? Então, por exemplo, a região sul nós temos uma tradição mais europeia, mas é uma mistura de várias Europas, né, gente? Italianos, poloneses, ucranianos, alemães e todo tipo de alemão, e vários tipos de italiano, né? Porque dentro da Itália tem várias culturas. A mesma coisa no Brasil. Brasil do Norte, Brasil do Nordeste, Brasil do Centro-Oeste, Brasil ali do Sudoeste, do Sudeste, não, do Sudeste, e nós aqui do Sul, totalmente diferentes uns dos outros, né? Tá certo? Mas é uma valorizada mesmo na cultura nordestina. Tem bastante pontos aí, tem bastante livros também que apontam esses indícios, esses resquícios. Mas quando eu falo resquícios, não é ranço, não é uma coisa feia, não é para ser levado no preconceito, mas ao contrário, uma forma de valorizar, né, o que nós muitas vezes nos pegamos como preconceituosos com relação aos nordestinos. E não deveríamos ser, ao contrário. Eles têm mais raiz da Europa medieval, da Península Ibérica, do que nós aqui, que dizemos que somos moderninhos, né? Na verdade, esse assunto tinha que ser um áudio inteiro sobre, e ainda assim ia faltar. Muito bem. Então vamos rezar uma oração a São José, depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, beleza? Para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, para todos os nossos padres, nossos bispos, para o povo que pegou o coronavírus, né, gente? Às vezes também os sacerdotes. Tem que dar um refresco também para a cabeça dos padres, porque não tá fácil juntar recursos para pagar a conta de água, luz, telefone e a secretária ou o secretário e a moça da limpeza, né? Porque, gente, são seletistas, né, que estão ali a serviço da diocese ou da arquidiocese, tá?
Então vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo, esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Muito bem, a primeira leitura deste sábado, terceira semana da Páscoa, já finalizando e entrando para o quarto domingo da Páscoa, subsequentemente quarta semana da Páscoa, está em Atos dos Apóstolos 9, versículos 31 a 42. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se, progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida, da região do Saron, viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia, as esmolas que ela dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostraram a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos e o Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 115, versículos 12 a 17, com o refrão: que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebraste os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Evangelho de hoje, João 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e a quem havia de entregá-lo. E ainda acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação.
Muito bem. Lembrando que o evangelho deste domingo, Lucas 24, versículos 35 a 48, fala de Jesus ressuscitado que vai até eles, no lugar onde eles estavam escondidos, após terem ouvido os discípulos de Emaús, que viram Jesus. Né? Então Jesus, aí que tá, né? Jesus foi confundido com um fantasma porque fazia coisas extraordinárias, né, gente? Bilocação total, né? E ainda bilocação com corpo físico. Oh, certo? Ué. Bilocação. Talvez o único santo que você tenha ouvido falar fazer bilocação seja Santo Antônio, né? Que no mesmo tempo que ele estava pregando na Itália, ele disse que parou, colocou o capuz, parou um momento, porque ele estava se bilocando para Portugal para defender o pai num julgamento injusto. O pai estava sendo acusado, o pai dele, biológico, estava sendo acusado de assassinato. Aí ele foi defender o pai. Se não me engano, Santo Antônio de Pádua, ele é o padroeiro dos advogados. Se não me engano, por conta disso. Né? Tem outros santos que faziam bilocação, né, gente? São Padre Pio de Pietrautina, né? Então, Jesus está fazendo a tal da bilocação. Mas, gente, se até a gente, nós aqui, 2021, a gente não acredita em muita coisa do plano sobrenatural da coisa, e às vezes a gente acredita mais nos fantasmas e coisas horrorosas, espectros, né, por aí, a gente acredita até naquela mancha que aparece na câmera de segurança. Como é que a gente vai acreditar na bilocação que Jesus estaria fazendo, né? Então é importante a gente estar sempre presente diante dos olhos de Jesus, pedindo que Jesus faça o encontro pessoal conosco, nos prepare para este encontro, né? Faça esse encontro, nem que seja dentro do seu coração, para não ser tão assim traumático, porque alguns encontros são uma trombada, né? Que dirá Saulo que virou Paulo, mas eu já ouvi relatos de gente do século XX mesmo que levaram literalmente uma trombada de Jesus. Se não fosse aquela trombada de carro mesmo, não teria acreditado em Jesus, né? Para finalizar, assim, quer dizer, finalizar não, que ainda tem que fazer a leitura de um trecho aqui da Santa Gertrudes, né? Que eu tô aqui animadinha e acho que eu vou fazer mais uma semana com ela. Eu tava testando um negócio aqui no computador, aí eu entrei no meu bookbook, no meu Facebook. Eu tenho 2 páginas de Facebook, né? Uma é só para ver notícias, a outra é que supostamente eu fico postando coisa, mas não posto nada, eu só fico vendo o povo se autodebatendo na sua... cada um na sua tribulação particular, né? Ou na sua alegria particular, que também não me diz respeito. De verdade, gente. Não fique absorvendo a alegria alheia, não. Ai, porque, por exemplo, acabei de ver 2 colegas que são super amigas, e ficam lá e passamos um dia maravilhoso com nossas famílias no parque, né? E às vezes esse tipo de alegria pode dar deprê na cabeça do povo, entendeu? Não é legal esse tipo de coisa. Ai, comprei um vestido, ai, eu tô um sucesso, eu terminei um curso, ai, agradeço a Deus pela minha mãe, e começa a colocar aquela família feliz e sorridente, quando na verdade não tem nada a ver, né? Tá todo banguelado e cariado dentro de casa na hora dos gritos e xingamento, né? Então não acredite em tudo que você vê no bookbook, tá? Mas eu vi uma situação no Facebook que me chamou a atenção de um ex-colega de faculdade, de uma turma. Eu sou da turma de 94, ele era da turma de 93, um ano antes. Mas a gente fazia curso junto, assim, disciplina juntos, e a turma ficava sempre no mesmo andar, então a gente conversava com outro grupo até para trocar umas ideias, né? Com a outra turma. E aí o rapaz falando que ele ia sobre a questão de ser crente mesmo sendo ateu ou pagão. Porque eu conheço ele não é católico, ele não é evangélico, não é nada, assim, ele é ateu mesmo, convicto, sempre foi. Pelo pouco conversamos. E aí ele fez esse texto no bookbook, no Facebook, eu achei muito pertinente, porque me lembrou um pouco as entrevistas do escritor José Saramago, escritor português, Prêmio Nobel da Paz. Inclusive tem um livro extremamente polêmico onde ganhou o prêmio do Nobel, que foi O Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse livro é editado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. Livro extremamente polêmico. Por quê? José Saramago era, além de ateu,
do Partido Comunista, tá? Mas eu gostava muito das entrevistas, porque a leitura dos livros não dá. Não tem como ler José Saramago. Eu não entendo aquela leitura dele. Se for para ter uma leitura daquele tipo, pegue uma folha. A primeira folha de qualquer parte do livro de José Saramago. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele não escreve normal. Ele escreve de um estilo próprio. Tá? Se for para ler um tipo de literatura como essa, eu prefiro ler Guimarães Rosa, que também já não é muito fácil, né? Mas amanhã, se eu não esquecer, vou estar atrelando com um assunto aí da cultura nordestina, que tem a ver com o medievo, do período medieval da Península Ibérica. Medievo, um conceito, né? Mas tem o termo medievo, sim. Tá? Então, voltando para cá, né? Aí o rapaz, eu li assim o texto. Aí teve provavelmente um amigo dele, não vamos misturar religião. Sabe aqueles ativistas? É só ativista de casca também, porque dá pra ver que... Gente, pra ler, né, o que a pessoa tá falando, beleza. Até por conta que é o seguinte, se ele for uma alma muito querida de Jesus, o próprio Jesus é que vai fazer um encontro pessoal com a criatura. Com o filhinho de Deus perdido, né? Entendeu? E fora que se não tiver também a indicação do Pai Eterno para Jesus, não tem como chegar para Jesus. Tá ali no Evangelho. É lógico, tem aquela parte, porque aí vem aquelas questionamentos, né? Mas isso faz parte do mistério de Deus para a gente sair correndo atrás disso, desse suposto prejuízo, que eu já vou dizer o quê. Porque tá lá, em várias partes do Evangelho, do Novo Testamento, né? Lá em São Paulo, quem crê em Jesus será salvo. Aquele que afirmar e acreditar em Cristo será salvo. Não é? Não tá assim? Em algumas partes do Novo Testamento. E agora, como é que vem essa parte que de Jesus fala? Se não for indicado pelo Pai, não há como chegar até mim. Jesus falando. Para mim é um mistério. Mas isso significa que, se você acha que só acreditar em Jesus está salvo, eu acho melhor você correr atrás e começar a se apresentar direito lá na Capela do Santíssimo. E fazer uma comunhão melhor também. Porque eu já falei. Todo mundo que tá aqui fazendo as coisinhas certas tá no fim da fila. Nós estamos atrás de Santa Teresinha. Tá? Os primeiros da fila são aqueles muito queridos, muito desejados pelo Senhor Jesus. Os tremendamente nos pecados dos pecados mais pecaminoso da vida. Jesus está de zóio lá salivando e desejando aquelas almas. Nós que já somos dele, temos que viver sempre correndo atrás do prejuízo. É uma contradição completa, né? Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Você que acha que tá sentadinho, bonitinho, achando que tua salvação tá garantida 100%, cuidado, hein? Se bobear, você vai fazer parte daquela trupe dos bode, do joio que vai ser queimado. Então eu sugiro que você, como diria minha amiga, minha colega, se ajoelhe e se humilhe para Jesus. Todo dia, toda noite, preferencialmente, tá? O jogo não tá ganho, não. É mais fácil as prostitutas e os corruptos passarem na nossa frente, por algum motivo, do que a gente. Então, no caso, quando eu vi o que o rapaz escreveu, esse meu ex-colega de faculdade, eu fiquei pensando, grande potencial dele ser uma ovelhinha resgatada por Jesus. Vou rezar por esta alma. É um cara bacana, mas corre o risco de perder a salvação, né? Porque tá fazendo a teologia da própria cabeça. Porque ele estava fazendo porque o termo crente é um conceito. Então, lógico que como intelectual que ele é uma pessoa inteligente, ele está desenvolvendo o conceito. Ele está fazendo a teologia da própria cabeça, né? Então tem gente para tudo, né? Mas aí o que me chamou a atenção foi o comentário da pessoa. Eu acho que foi bem desnecessário a pessoa falar as coisas lá, porque primeiro tem que entender que o colega ali é ateu. Eu, por exemplo, nem falei nada. O máximo que se eu fosse comentar, que eu já nem comento, falei, o que você está falando lembra muito o que José Saramago falava nas entrevistas. Por exemplo, o Jô Soares perguntou claramente, na cara dele, o que você acredita se você é ateu? Eu falei assim, olha, eu não acredito em Deus, mas eu acredito no homem. No potencial do homem.
Claro, lógico, ele é ateu, então ele acredita no que ele está vendo, ele não está acreditando naquilo que não vemos. Mas todo aquele que acredita naquilo que não vemos, de fato, na parte tangível da vida, nós sabemos que estamos procurando Deus e Deus está nos procurando, o Deus verdadeiro, né? Eu só não vou falar que é o Deus vivo, porque aí é piada, né, gente? Porque nós, tantos cristãos, todos nós cristãos, adoramos o Deus vivo, certo? Chega. Agora, antes que dê 40 minutos, eu vou falar aqui do livro 3 da Santa Gertrudes de Elfta, Mensagem da Misericórdia Divina, que é a parte em que ela está conversando, está pedindo para alguma irmã da congregação escrever por ela, tá? Capítulo 52, como o Senhor recebe a inquietação do amigo. Parágrafo 2. Pela infinita suavidade com que repousaste desde toda a eternidade no seio de Deus Pai, pelo agradabilíssimo período de 9 meses em que descansastes no seio da Virgem Maria, tua mãe, pela deliciosa alegria que te consideras digno de sentir em algum momento em toda a alma que te ama, rogo-te, Deus misericordiosíssimo, que hajas por bem conceder-me, não por minha própria necessidade, mas para teu eterno louvor, um pouco de repouso que ajude os membros fatigados do meu corpo a retornarem à sua atividade. Então, quando a santa pronunciou essas palavras, parágrafo 3, pareceu-lhe que subia por elas como se fossem degraus que a levavam ao Senhor. Então o Senhor lhe mostrou, preparando à sua direita, um confortável assento, dizendo-lhe, palavras de Jesus, vem, minha bem-amada, repousa sobre o meu coração e veja se meu amor sempre vigilante te permitirá descansar. A santa se reclinou então sobre o melífluo coração do Senhor e, sentindo-se mais claramente seu suavíssimo batimento, disse-lhe, ó dulcíssimo amor, o que queres dizer-me agora estes batimentos? O Senhor respondeu, isso sempre que alguém, cansado e enfraquecido pelas vigílias, suplicar-me com a tríplice oração que te ensinei a recitar, para que ele conceda descanso em meu louvor e para restaurar suas forças, e eu não o atender, mas que abraçando a paciência, suporta humildemente sua fraqueza. Então minha divina suavidade e bondade experimentará por ele o mais doce reconhecimento. O amigo que tira seu amigo íntimo, morto de sono, da doçura do repouso, só pelo prazer de se entreter com ele, fica-lhe infinitamente grato pela sua alegre presteza em se levantar a fim de proporcionar-lhe este contentamento, mesmo impondo a si próprio tão incômodo. A gratidão seria menor se qualquer outro amigo, tendo o hábito de velar toda a noite, prestasse-lhe atenção por um benefício mútuo, tanto dele quanto do amigo. Assim, sou infinitamente mais grato àquele que, debilitado por ter gasto suas forças em vigília, suporta humilde e pacientemente esta fraqueza, ofertando a mim, do que aquele que de saúde robusta, com melhor proveito, passa toda a noite em oração. Bem, aqui palavras de Jesus, tá? Tem uma notinha aqui, deixa eu ver se eu acho a nota de rodapé, nota 77, que é sobre a oração, né? Eu não sei qual que é a oração que Jesus está falando para ela. Diz que é a regra de São Bento 7, 35 a 43. Diz. Acho que é isso mesmo. Vou ter que ler a regra de São Bento. E você também. Muito bem, gente. Vou deixar vocês com o coração misericordiosíssimo de Jesus. Desejo a todos proteção da Sagrada Família, tá?